Boa tarde, quero saudar todas as mães, todas as mulheres, e esse é o momento que nós vamos separar para estarmos ouvindo um pouco da palavra de Deus sobre o tema amor de mãe. Seria para nós estarmos juntas no nosso grupo das mulheres que oram, mas vamos através desse meio. E eu quero depois a participação de vocês, que vocês possam comentar, falar como que vocês estão. Amor de mãe. Muitos livros, muitas poesias foram escritas sobre isso, filmes, mas nós sabemos que é um grande desafio ser mãe e não é fácil. E ainda mais esses dias que nós vivemos, que as mães estão em casa com os filhos, sentindo imensa falta das professoras e das avós que ficam com as crianças. Talvez voltando um pouco aos tempos antigos em que as mães mesmo é que ficavam com seus filhos todo o dia. E como superar, como viver melhor nesse tempo difícil ou em todos os tempos? Então nós podemos pensar em alguns conselhos. No livro de 1 Reis, nós vamos falar sobre o rei Salomão e a experiência que ele teve com duas mães. Então, primeiro eu quero falar sobre o rei Salomão, que estava enfrentando um grande desafio quando ele foi instituído rei. Ele de repente olhou para aquela função, aquele povo tão grande, e ele falou: como que eu vou governar todo esse povo? E diante de Deus, então, ele fez um pedido que está aqui em 1 Reis, capítulo 3, o versículo 9. Ele fala: dá, pois, ao teu servo coração compreensível para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse tão grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Então nós sabemos que Deus se agradou desse pedido de sabedoria. Então é o primeiro conselho que sai agora para as mães: peça sabedoria. Só o amor, ter só o amor, não é suficiente diante dos grandes desafios, é preciso sabedoria. E o livro de Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, Tiago 1, versículos 5 e 6, peça a Deus, que a todos dá, e não lhe será negada, mas peça com fé. Então, mães, peçam sabedoria a Deus para saber como educar e como viver esses tempos com seus filhos. E o rei Salomão teve um grande desafio. Após esse pedido, ele teve o teste da sua sabedoria. Ele foi confrontado com duas mulheres prostitutas. Vamos ver essa história que também está aqui em 1 Reis, versículo 3, do 16 ao 22. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: ah, meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, e enquanto essa sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela, morto, nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. Que grande desafio para o rei Salomão. Então vamos ver qual a sabedoria que Salomão usou.
E o rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em 2 partes, deem metade a uma e metade a outra. E então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo. E ela disse ao rei: ah, meu senhor, dei a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra disse: ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem. Ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viam que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O rei Salomão, ele conseguiu identificar o amor de mãe. E ele usou isso para revelar quem era a verdadeira mãe. E nós vemos aí que esse amor foi um amor sacrificial. Essas 2 mulheres eram 2 prostitutas desprezadas pela sociedade e às vezes podia ser que elas pudessem até querer se livrar do fruto do seu pecado, que era aquelas crianças, mas aquela mulher, ela queria ficar com seu filho. Só que maior foi o seu desejo de salvar a vida do seu filho. E ela preferia abrir mão de estar com ele a ele perder a sua vida. Então isso foi um amor sacrificial que ela teve. E o amor de mãe é um amor sacrificial. E há 3 atitudes que eu quero salientar como características desse amor sacrificial. 3 atitudes que evidenciam o amor de uma mãe. E a primeira atitude é a mãe que intercede. A mãe, ela precisa estar pronta para interceder, ela precisa ser a principal intercessora do seu filho. Apesar que outras pessoas podem orar pelos seus filhos, mas a mãe tem que ser a primeira, a principal. O pai, com certeza, deve ser um intercessor pelo seu filho, mas a mãe precisa se dedicar. E por que eu coloco a oração como até uma atitude de sacrifício? Porque a oração é um grande desafio. É difícil às vezes parar para orar ou fazer realmente orações que são específicas. É fácil você só orar: Senhor, abençoa meu filho, Senhor, guarda meu filho, e pronto. Mas você orar especificamente pelo seu filho. E às vezes faltam palavras, então nós precisamos procurar palavras dentro da Bíblia para estar orando. Efésios 3, de 14 a 21, o apóstolo Paulo, ele dá um grande exemplo de oração. Ele fala: por esta causa me ponho de joelhos, que é a causa que também as mães precisam se colocar de joelhos. Mas que causa? Talvez nós pensamos que o apóstolo Paulo ia pedir: Senhor, protege os meus discípulos das tribulações, protege-os dos perigos, dá a eles prosperidade. Mas não. Qual a oração que Paulo fez? Paulo orou para que o amor deles por Deus aumentasse. Então Paulo orou pela vida espiritual e ainda Paulo orou para que eles pudessem compreender o amor de Deus por eles. Quando nós reconhecemos o amor de Deus por nós, nós temos uma atitude diferente diante da vida. Quando nós nos sentimos amados por Deus, nós sentimos valorizados. Então, os acontecimentos começam a fazer sentido. Se nós estamos numa dificuldade, nós pensamos: não, mas Deus está no controle. Se nós estamos no perigo, mas eu posso pedir para Deus me ajudar. Por quê? Porque Deus me ama e Deus cuida de mim. E isso é extremamente importante. Então, quando eu oro pelos meus filhos, pela vida espiritual, as outras coisas vão acontecer. Jesus já disse isso. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós oramos muito pelas coisas materiais.
Na minha experiência com mulheres, em oração pelos filhos, eu via a maioria orando: Senhor, que eu quero que meu filho tenha um curso, faça uma faculdade, que ele tenha prosperidade financeira. E eu não vi as mães orando pela vida espiritual. Infelizmente, a olhar para trás, passado 20 anos, eu posso dizer que muitos desses jovens hoje estão perdidos no mundo. Eles têm cursos, eles estão formados, mas estão longe de Deus. Mas foi a oração daquelas mães, elas oraram por isso. Então, qual é a oração que você tem feito pelo seu filho? Ore especificamente pela vida espiritual dele, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós vemos o exemplo de Mônica, a mãe de Agostinho. Se você não ouviu falar dele, pesquise sobre ele. Agostinho foi um grande teólogo, mas ele era um homem devasso, um homem muito mau. Ele andava nos navios, ele até traficava escravos. Eu estou falando de uma história de alguns 2 séculos passados. E Mônica, sua mãe, orava, e ela disse que ela orou por ele 30 anos. E ele se converteu e se tornou um grande teólogo. Ambrósio disse sobre Mônica o seguinte: um filho de muitas lágrimas não pode perecer. Um filho de muitas lágrimas não pode perecer. As nossas orações estão sendo muito secas, não tem lágrimas, não tem fervor. Abençoa só e pouco passa disso. Nós precisamos orar, chorar pelos filhos, para que eles possam um dia ser homens e mulheres de Deus. Susana Wesley, que é mãe que vocês devem conhecer, do grande reformador Wesley, fundador das igrejas metodistas, ela tinha 19 filhos. E conta-se a história que 1 hora por dia ela parava todas as suas atividades para orar pelos seus 19 filhos. E os filhos já sabiam e não interrompiam a oração daquela mãe. E Joe Wesley se tornou esse pregador, teve outro filho, Carlos Wesley, que também se tornou um homem conhecido na área do evangelho. E valeu a pena essas orações. Como eu falei, as 3 atitudes que evidenciam o amor de mãe, a primeira nós vimos que é uma mãe que intercede. A segunda atitude é uma mãe que educa o seu filho. Educa o seu filho. Talvez você, mãe, nesse tempo da pandemia, está sentindo muita falta das professoras. Professoras da escola dominical, professoras da escola, e o seu filho está todo o tempo com você. Você é que tem que educá-lo. Sozinha, junto com o seu marido, aquelas que têm o apoio, e é bom que tenha, mas se não tem, você precisa ser essa mãe que educa. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então ensina esta criança. Muitas vezes esse ensino tem que incluir a vara. Várias vezes Provérbios, ele fala sobre a vara como a disciplina, como indicar os limites dessa criança. E tem um texto que eu quero ler, que é Provérbios 19:18, que diz: corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Corrija o seu filho. Agora, corrigir, colocar limites dá trabalho. Por isso que eu disse que o amor de mãe é um amor de sacrifício. É mais fácil deixar à vontade, fazer o que quer. É muito mais fácil, dá muito trabalho você corrigir, você dar uma ordem e depois, se não for cumprida, bom, o que eu prometi que eu ia fazer? Eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi, o castigo que eu prometi. Dar tarefas, dar castigo, tudo isso dá trabalho e é difícil.
mas vale a pena por causa dos frutos que você pode colher depois. Aqueles também que não querem ter trabalho também não vão colher bons frutos. Mãe que educa, mãe que intercede. E agora, como eu falei, a terceira atitude desse amor sacrificial da mãe é uma mãe que entrega o seu filho a Deus, que consagra o seu filho a Deus. Confesso que eu vejo poucas mães orando, consagrando seus filhos. Elas até acham bonito quando alguns filhos de outras mães vão para o campo missionário, vão servir a Deus, mas elas não querem muito que os seus filhos tomem essa decisão. Porque é uma ideia errada, mas eu vou perder o meu filho, mas o filho não é seu. O filho sempre foi de Deus que você cria. E essa ideia errada, algumas mães pensam, o meu filho vai longe de mim, e você às vezes perde o seu filho de outras maneiras, e muito pior. Então, em consagrar o seu filho a Deus. E o grande exemplo de Ana, em 1 Samuel capítulo 1 e 2, conta essa história maravilhosa de Ana, que não podia ter filhos, mas pediu em oração ao Senhor. E já no seu pedido, ela consagrou o seu filho. Ela disse, o Senhor me deu um filho, eu vou consagrá-lo a Deus. E Deus ouve a oração de uma mãe, com certeza. E o que aconteceu? Realmente, ele se tornou o grande profeta Samuel. Mas ela teve essa coragem, logo que o menino ainda já estava pequenininho, porque diz que na Bíblia que ele só desmamou. E ela pegou aquele menino e foi levar para o templo para ser criado pelo profeta Eli. Ela abriu mão do seu filho. Então foi um amor sacrificial de Ana. Mas depois ela colheu grandes frutos dessa consagração. Então não tenha medo de consagrar o seu filho a Deus. Entregue o seu filho, consagre-o ao Senhor. Lembre que o Senhor é um pai bondoso, é um pai amoroso. Por que eu vou ter medo de consagrar o meu filho a Deus? Então não é muito melhor do que consagrar ele ao mundo? Então, quando a gente só valoriza se o seu filho tem uma grande faculdade, se ele tem um grande curso, se ele tem diploma, se ele é um bem-sucedido, é isso só que você valoriza para o seu filho? Então, você tem que avaliar os seus valores, o que realmente é importante, o que você tem valorizado. Que você possa ser essa mãe que valoriza o que Deus valoriza, sonha o que Deus sonha. E nesse dia eu quero desafiar você, mãe, a ser essa mãe que tem um amor sacrificial, uma mãe que intercede, que educa e que consagra o seu filho a Deus. Um grande abraço.